Dia, galera, bom dia. Hoje nós vamos estar estudando aqui matemática. Vamos continuar com as nossas medições, só que agora a gente vai estar estudando temperatura. Muito bem. E também mais tarde nós vamos estudar o quê? Ciências, transformações físicas da matéria. Muito legal esse conteúdo aqui, eu gosto bastante, tá? Vamos voltar lá em matemática. Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje temperatura. Fazer uma pergunta para vocês. Dá uma olhadinha aí no céu, como é que está? Céu nublado, chovendo, meio friozinho, né? Qual é a temperatura que está aí agora, gente? Como é que você pode saber qual é a temperatura? O que você vai utilizar para medir essa temperatura? Hum, Olha só, nós temos esses dois instrumentozinhos aqui. Esse daqui, que é eletrônico, né? É um instrumento eletrônico. Ele é mais utilizado e, na verdade, praticamente só utilizado para medir a temperatura do corpo. Se está com febre, se não está, né? E tem esse outro equipamento aqui do lado, também um termômetrozinho. Esse aqui é mais antigo, então ele não é eletrônico, ele é físico e é medido também a temperatura. Olha lá, esse aqui, esse vermelhinho, é o mercúrio. Então, conforme esquenta, ele expande e vai subindo. E aí a temperatura vai subindo. Ou então, se esfria, vai descendo, né? Ele vai descendo. Então, aí vai ficando aqui mais baixo, a temperatura mais baixa, né? Muito bem. Esse daqui é utilizado no corpo, esse aqui mais é utilizado para a gente medir o ambiente, tá? Vamos lá? Então, Antônio está com febre, a temperatura dele está a 39 graus Celsius. Esse Czinho aqui, ó, é Celsius, tá? Então, qual é a temperatura ideal para o corpo humano? Pergunta para a mamãe e anota que assim, que mamãe sabe tudo. Ela é medida igualmente em todos os países? Essa resposta eu vou responder para vocês. Não. A forma como é medida é a mesma, mas a escala aqui, ó, se lembra que eu falei Celsius? Pois é, aqui no Brasil a gente utiliza esse 39 graus Celsius. Mas em outros países, por exemplo, aqui os Estados Unidos, eles utilizam a Fahrenheit. Ano que vem vocês vão estar aprendendo como transformar de Celsius para Fahrenheit ou então para Kelvin. É outra forma de medir, tá? Então, cada país usa uma escala. Normalmente, boa parte dos países utilizam essa escala Celsius, tá? A grande maioria usa essa escala Celsius. Bom, então, aqui assim, ó, por isso é que quando tem temperatura, vem falando assim, o número qual que é a temperatura e qual que é a unidade que se está sendo utilizada, tá? Qual que é a forma como está sendo utilizada. Conforme o que está aqui, ela quer dizer uma temperatura, ou se fosse Fahrenheit, queria dizer outra. Por exemplo, se aqui tivesse um Fzinho, nossa, a gente estaria congelando, porque 20 F é negativo para a gente. Seria aí mais ou menos uns 4 graus negativos. Ou estaria nevando aqui, mas não está nevando. Por quê? Porque a gente utiliza os graus Celsius, tá? Então, o equipamento que a gente utiliza é o termômetro. O nome disso aqui é termômetro, tá? E aqui no caso do termômetro, a gente tem esse digital ou esse aqui que a gente chama de analógico. Vou colocar o nome dele bem aqui, ó. Analógico, tá bom? É o termômetro analógico. Muito bem. Então tá. Olha só, se vocês entrarem no site e aí vocês pedirem lá um site tempo e clima, aí vocês vão ver um mapazinho parecido com esse aqui.
Bom, vamos imaginar que eu entrei agora lá e nós estamos aqui com esse tempo. Olha, tá aí chuvoso, né? Aqui embaixo ele fala a hora, tá vendo? Esse aqui é a hora. Que hora que é agora? Agora são 9 horas. Então, 9 horas está aqui mais ou menos. Ó, estaria com sol e chuva. Olha a nuvenzinha, né? E qual a temperatura que está fazendo? Ó, mais ou menos 23 graus, né? De 22 para 23 graus. Essa é a temperatura que a gente tá lá fora. Frio ou quente, gente? Tá meio friozinho, gostoso, né? 22 graus, 23, até 24 é bem gostoso. Dá para dormir um pouquinho mais. Eita! Agora de madrugada, olha lá, de madrugadinha fez 19 graus. 19 graus estava fazendo de madrugada, né? Então, vamos analisar esse gráfico, analisando a temperatura da cidade de Samambaia para hoje, podemos notar que a temperatura mais quente do dia, qual que foi? Ah, vocês vão responder. Qual foi? Olha aqui, analisa e vê qual que foi a temperatura mais quente do dia, tá? A que horas a temperatura é mais baixa? Qual foi a hora que ela foi mais baixa, né? Nas horas em que a temperatura está a 20 graus do dia, é dia ou noite? Quando a temperatura estava 20 graus, era dia ou noite? Olha as horas aqui assim, que aí você vai saber, né? Qual é a temperatura nos primeiros raios do sol? Quando começa a amanhecer, qual que era a temperatura? E qual a temperatura nos últimos raios do sol? Aham, será por que a temperatura é diferente quando começa a amanhecer e quando começa, né? Bom, gente, vocês também têm que fazer a lição 12, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar. Então, até daqui a pouquinho, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando, nós vamos estar aprendendo sobre ciências, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ciências. Tchau, pessoal!